trago isso porque são precedentes mais recentes. Até mesmo o Código de Processo Civil ele coloca aquela situação que antes de você extinguir a ação, você tem que dar oportunidade para a parte corrigir o polo passivo. Né? Apesar disso, é possível analisar uns julgados. Outro dia eu vi um do Rio Grande do Sul que extinguiu a ação. Rio Grande do Sul, Paraná. Mas enfim, tudo isso acho que esse julgado talvez seja interessante mais por conta da matéria. Vale a pena dar uma notada, principalmente para quem trabalha na área. Tá? Então, no controle administrativo, a gente tem todas essas ferramentas. Recursos administrativos, controle hierárquico, baseado naquele escalonamento e aquela situação do recurso hierárquico impróprio, que eu cheguei a comentar que depende de previsão legal por conta da situação de vinculação. Outras situações aí que também valem a pena dar uma analisada. Primeiro, processo administrativo e reformácio impégios. Questão muito, muito debatida. Questão tormentosa. Por quê? Parte da doutrina coloca que a reformácio impégios ela é vedada, baseada até mesmo nos processos judiciais. Parte da doutrina vai virar e vai falar assim, não, a reformácio impégios não é vedada. E por que ela não é vedada? Justamente por conta do princípio da legalidade. Quer dizer, se aquela sanção se aquele ato merecia a sanção A e foi aplicado a sanção B, logo a reforma é totalmente plausível, ainda que numa situação de reformácio impégios. E para complicar a vida de todo mundo, que já está todo mundo acostumado, você tem uma terceira corrente, que vira e diz o seguinte, veja, a reformácio impégios ela é parcialmente vedada. Por quê? Se a sanção foi aplicada com base na lei, ok. Porém, se a reforma ocorrer por uma análise subjetiva da autoridade julgadora, aí a reformácio impégios ela é vedada. Ou seja, ela só seria permitida por uma análise objetiva da pena aplicada pela autoridade ACO. Difícil? Bastante, mas enfim, vai ter que ver mais aí a banca para ver qual a posição analisada. Tem um livro que eu gosto bastante, assim, particularmente eu gosto da Maria Silva, eu gosto do José Carvalho, enfim, de repente por conta do cronograma de vocês tem algum outro, né? Da Odete Medawar também, e enfim, mas tem um livro muito bom que eu costumo usar bastante, que é o do Rafael Oliveira, não sei se vocês conhecem, mas o legal do livro dele é que ele vai trazendo várias correntes e ele coloca a corrente 1, corrente 2, doutrina fala tal, doutrina que fala tal, doutrina que fala tal. Livro muito moderno, livro muito bom. É um bom doutrinador aí também, tanto para a parte de licitações quanto de direito administrativo, né? Acho que doutrina é um negócio complicado porque cada um tem a própria, né? Então, enfim, se também alguém quiser alguma sugestão também, como eu disse, o e-mail tá aí à disposição. Só não me mandar corrente, tá? Porque o resto eu respondo. O cara quebrou a corrente. Se eu vejo corrente, eu já deleto. Tá bom? Mas, enfim, é isso. Ponto importante, exigência de garantia como requisito para apresentação de recurso. Súmula vinculante número 21 e súmula 373 do STJ já colocaram que essa exigência como condição para interposição de recurso ela é ilícita. Enfim, acho que esses são
questões aí mais abrangentes do controle administrativo. Outros três pontos aqui que eu vou destacar dizem respeito a necessidade de exaustão da via administrativa para a utilização da via judicial. Hoje em dia tem uma jurisprudência muito forte de que, como regra, não há essa exigência. Aqui a gente consegue citar uma ou outra exceção, como aquela do artigo 217, parágrafo 1º, da Justiça Desportiva, que ainda há necessidade do exaurimento administrativo, mas como regra não se tem essa exigência para recorrer ao Poder Judiciário. Segunda situação, a coisa julgada administrativa, que é aquela da qual não cabe mais recurso, ou seja, só indo para o Poder Judiciário. Encontra-se esse nome, discute-se se esse nome é certo ou não, mas enfim, é comum encontrar. E por fim, a gente tem a questão, acho que eu coloquei mais para baixo, então vou falar na parte do judiciário, tá? Questão de processos administrativos que vocês vão encontrar nas leis dos entes para os quais vocês forem prestar concurso ou vocês forem advogar. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, um concurso da Defensoria Pública, é natural que se exija um conhecimento da lei do processo administrativo estadual, municipal, ainda que você tenha várias situações convergentes com a própria lei federal, certo? E até mesmo o STJ entende que, salvo engano, foi uma das últimas súmulas que saíram, que a lei do processo administrativo federal é aplicável diante da lacuna legislativa nos municípios ou nos estados. Se não me engano, eu vi essa notícia hoje no Conjur. Tá? Então, enfim, saíram 3 súmulas, uma sobre improbidade, uma sobre essa situação e a terceira não me lembro. Mas, enfim, processo administrativo, você tem aquela situação dos respeitos aos princípios, os princípios que não fogem das regras constitucionais. Então você tem devido processo legal, você tem contraditório ampla defesa, publicidade, às vezes mitigada em razão do tema debatido. Você tem a questão do duplo grau de jurisdição. Enfim, é uma questão muito mais extensa do que eu estou falando aqui, mas geralmente as leis elas não mudam. A grosso modo, você tem uma outra situação ali, mas nada muda do processo administrativo federal. Outra situação coloca é processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar ele vai estar regulado no Estatuto dos Servidores Públicos, certo? De cada ente também. Então a gente tem o federal, estadual, municipal. Isso também é uma análise que vai demandar mais uma leitura apropriada do tema, certo? Bom, alguma dúvida? Tô mandando bala aqui, gente, ó. Eu sei que eu falo meio rápido, então, enfim, o e-mail também está à disposição. Controle legislativo. Prerrogativa conferida ao legislativo para fiscalizar a administração pública sob os critérios político e financeiro. Controle político, o controle financeiro, como eu comentei ali, ele é exercido principalmente pelo Tribunal de Contas da União, que apesar de não ser um tribunal propriamente dito, ele faz essa análise, faz uma análise tocante à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Por outro lado, o controle político, você tem uma fiscalização dos atos ligados à função administrativa e de organização judiciária executiva. Tribunal de Contas
que importa, um tema meio relevante, essa súmula 347, que diz que no exercício das suas atribuições o Tribunal de Contas pode apreciar a constitucionalidade de lei ou atos do poder público. Essa foi, enfim, ela ainda virgem, então achei importante aí dar um destaque para vocês, certo? E por fim, entrando aqui no controle judiciário, que, salvo engano, é a última parte desse slide. Bom, o controle judicial ele já foi mais analisaram quando vocês viram aquela situação do acesso à justiça, do poder de demandar, quando vocês estudaram os institutos do processo civil, entre eles ali a ação, processo, enfim. Mas enfim, trata-se do poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos, os atos legislativos e do próprio Judiciário. Vale lembrar logo de início que o sistema brasileiro, isso eu trouxe na outra aula, mas também recapitulando aqui, o sistema brasileiro adota o sistema da unidade da jurisdição, isso é, todos os conflitos eles são apreciados pelo Poder Judiciário em razão da cláusula do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, monopólio da jurisdição, que se difere do sistema do contencioso administrativo, onde existe uma justiça administrativa e uma judiciária. E detalhe, nesse sistema do contencioso administrativo, ambas são formadoras da res judicata, ou seja, a decisão que não cabe mais recurso. Pois bem, o controle judicial ele é exclusivamente de legalidade dos atos administrativos, dos atos da administração. Isto é, o Poder Judiciário é proibido de ingressar na análise da conveniência e oportunidade dos atos administrativos. Porque a análise da conveniência e da oportunidade é um exercício de poder. Então, se o judiciário examina essas questões, o que acontece é uma violação da cláusula de separação de poderes. Isso é muito comum. Você joga lá jurisprudência, TJ, não pode pelo princípio da separação dos poderes, enfim. E um último ponto aqui para dar destaque diz respeito à prescrição contra a fazenda pública, que ela é regulada nesse decreto 20.910/32, que coloca que a prescrição ela é quinquenal. Contudo, como nada em direito é certo, você tem um tipo de situação que é imprescritível, que é o ressarcimento ao erário. O STF acabou de analisar essa questão do ressarcimento ao erário porque, à luz do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que coloca aquela questão da improbidade, enfim, criou-se o entendimento de que o dano ao erário é um dano imprescritível. Apesar de em nenhum momento estar falando que ali é imprescritível, criou-se esse dogma e até hoje isso permanece. Tinha uma tendência a alterar esse entendimento, mas no fim o STF manteve que o dano ao erário ele é imprescritível, essas ações de ressarcimento. Mas a questão tá pendente ainda, tem um julgamento de uns embargos de declaração, o que, sinceramente, pela ausência de efeito infringente, acho muito difícil isso ser mudado. Então essa é a tendência. Dúvidas aqui?
Tá certo. Então a gente tem uma última parte aqui que é a responsabilidade civil do Estado. Vocês querem fazer uma pausa de 10 minutos e a gente toca o barco? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, professor. Claro. Assim, quanto os atos discricionários, eles são pautados na oportunidade e na conveniência. Perfeito. O Poder Legislativo ele não pode interferir nos dois elementos que seriam o motivo. Acho que seria o motivo. Mas, por exemplo, se o ato do administrador foi excedente, ainda que esteja dentro do critério lá da discricionariedade, foi excedente, o Poder Legislativo ele pode modificar o ato? Porque foi ilegal, no caso, né, excesso de poder. Se houve excesso de poder. Veja, posso colocar sua pergunta sob uma outra ótica? O monopólio da justiça ele é otorgado ao poder judiciário, certo? O poder legislativo ele vai fazer um controle do executivo somente quando tem uma situação de quando tem uma situação de excesso de uma situação. Colocando uma forma mais simples de falar, o legislativo faz um controle sobre a administração pública, sim, quando tem um excesso, certo? O Congresso Nacional ele pode sustar o Senado Federal pode sustar o ato do chefe do executivo quando ele excede o poder regulamentar, certo? Esse é um controle que é feito do poder legislativo sobre o executivo. Por outro lado, o poder executivo até hoje, certo? Existe proposta do Poder Legislativo sustar uma decisão transitada em julgada, mas ela ainda não foi aprovada, tá? Isso existe, mas hoje o Poder Judiciário pode fazer esse controle do ato administrativo. O ato administrativo ele é composto de colocar uma doutrina aqui mais, vamos dizer assim, mais majoritária, assim, talvez, mas pelo menos aqui eu adoto. O ato administrativo é composto de 5 elementos: competência, finalidade, forma, objeto e motivo. Competência, finalidade e forma, você geralmente tem um controle de legalidade. Objeto e motivo, você tem o controle você tem realmente um controle ali da discricionariedade do agente público, certo? Na situação que você me trouxe, o agente público, ele se excedeu No motivo. Pois é. A partir do momento que ele excedeu, ele cometeu um abuso de poder. Que seria ilegal. Que seria ilegal. Aí você tem um controle pelo Poder Judiciário. Mesmo sendo ato discricionário. Mesmo sendo discricionário. Veja, quando eu falo assim, o Poder Judiciário não pode substituir o administrador público, eu estou te falando o seguinte, o Poder Judiciário não vai poder virar e falar assim, não, aqui foi aplicado mais dinheiro para tal área e menos para tal área, então inverta-se isso. Porque isso é uma situação de conveniência e oportunidade, certo? O administrador escolheu como e quando. O que se coloca é o seguinte, se o ato for ilegal, o judiciário vai extirpar ele do ordenamento jurídico, o que é diferente de falar assim, inverta-se essa opção, certo? Então, o Poder Judiciário não vai inverter, ele vai extirpar. Tá. Entendi. Certinho? Obrigado. De nada, que isso. Pode tocar. Meu cara, como que é seu nome? Marcos. Só pra corrigir uma informação. Já tá gravando? Tá. Só pra corrigir uma informação que eu dei pra você, quem faz a sustação é o Congresso Nacional mesmo. Artigo 49, inciso... separei aqui, pô. Inciso 5, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa.
Tá? O Senado Federal, que eu ia falar uma outra hipótese de comunicação ali de poderes, com relação ao artigo 52, inciso 10, que é suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Então, você tem essa comunicação entre um poder no outro, entendeu? É só essa correçãozinha aí. Obrigado. Bom, pessoal, aqui a gente vai chegar no finalzinho, né? Talvez a matéria aí que mais traga consequências, seja mais palpável aí no dia a dia, que é a responsabilidade civil do Estado. Eu fico um pouco confortável para falar dessa matéria porque ela foi tema da minha monografia na faculdade e vai estar sendo meu trabalho de conclusão de curso agora na minha especialização na área. Bom, a responsabilidade civil do Estado ela não difere em muito daquilo que a gente vê na área do direito civil, certo? Ou seja, aquela obrigação de reparar um dano, seja ele patrimonial, extrapatrimonial, em razão de uma quebra de um dever originário, certo? Então seria o dever sucessivo. Então, no âmbito da administração pública, isso não vai diferir muito. Trouxe aqui só a título daquela sistematização que é feita. Situação de responsabilidade contratual, extracontratual, quem age, certo? Bom, responsabilidade civil do Estado, como regra, ela estuda sobre o aspecto da extracontratual, isso é, aquela que não tem uma relação jurídica pré-existente. E por que eu coloquei aqui quem age? Esse é um ponto importante porque lá atrás a gente tratou dos órgãos públicos, certo? Quando eu falei do órgão público, o que eu falei? Que o órgão público ele não tem personalidade jurídica, certo? Ele nada mais é do que um centro de competência, um compartimento estrutural estatal, mas que integra um todo. Portanto, uma análise da responsabilidade civil do Estado vai cair sobre a pessoa jurídica. Perfeito? Então, assim são os esclarecimentos mais preliminares. Tá? Assim como existe a responsabilidade penal, civil, a gente tem essa situação da responsabilidade administrativa, sempre com aquela situação da independência das instâncias. Até parte da doutrina coloca sobre a responsabilidade administrativa, seria uma quarta espécie de responsabilidade, mas administrativa não, responsabilidade por improbidade, mas enfim, também outro tema muito mais além. Bom, passando rapidamente aqui por uma questão mais histórica, o primeiro período da responsabilidade civil do Estado foi o período da irresponsabilidade, esse período da teoria hegeliana. Essa teoria, como o próprio nome já diz, coloca que o Estado ele não era responsável pelos danos causados, baseado em ideais como o rei não erra, o que agradou ao príncipe tem força de lei e o Estado sou eu. É uma ideia, lógico, que a gente vai pensar que hoje em dia ela é totalmente absurda, mas aqui eu estou falando de uma situação de um Estado não democrático e não de direito. Quer dizer, você tem um Estado ali com um soberano, né? Ainda que existissem regras, essas regras elas pendiam muito mais para um lado do que para o outro. Então, baseado nesses ideais, temos as seguintes situações. O Estado é soberano e, assim sendo,
ele não pode se igualar aos seus súditos. Se o Estado era tido como ente que representava o direito organizado, seria contraditório que ele agisse contra ele mesmo. Os atos contrários à lei que fossem cometidos por funcionários não eram do Estado, mas sim das pessoas. Ou seja, uma total excludente de responsabilidade. Obviamente que isso foi superado. Eita. E ficou preto aqui a tela, tá? Tá aparecendo aí? Não, acho que travou aqui. Bom, retomando aqui, né, com o passar do tempo, adentra-se no período das teorias civilistas. E por que civilista? Porque esse período ele foi muito influenciado pela doutrina do direito civil. Certo? Foi um primeiro passo para a responsabilidade do Estado. Aqui é muito comum esse período ser dividido em duas fases. Uma primeira fase dividia os atos do Estado em dois tipos. Você tinha atos de gestão e atos de império. Os atos de gestão seriam aqueles atos mais comuns, enquanto os atos de império seriam os atos essencialmente de soberania. Então aqui o que se colocava é o seguinte: com relação aos atos de império, a responsabilidade civil do Estado ela não existe. Contudo, nos atos de gestão é possível se cogitar de uma responsabilidade civil. É um passo pequeno, porque grande parte das arbitrariedades ocorria ali no poder decorrente da soberania, no ius imperi. Mas enfim, o primeiro passo foi dado. E o segundo passo, a gente tem a teoria da responsabilidade subjetiva, acolhida pelo artigo 15 do Código Civil de 16 aqui no Brasil, em que bastava a prova da culpa, a culpa lato sensu, abrangendo negligência, imprudência, perícia, ou seja, a culpa e até mesmo o dolo. Certo? Essa teoria está superada em parte. E a gente vai ver o porquê quando a gente for falar dos elementos da responsabilidade objetiva, da responsabilidade do Estado. Por fim, a gente entra aqui no período da teoria publicista, onde a responsabilidade passa a ser objetiva. Um primeiro período que é conhecido também pelo período da culpa do serviço, permitia-se a responsabilidade do Estado em 3 situações. 1, pela inexistência do serviço. 2, pelo mau funcionamento do serviço. Ou 3, pelo retardamento do serviço. Certo? Então, inexistência, mau funcionamento ou retardamento. Contudo, aqui a gente tem ainda um problema, porque a responsabilidade ela era essencialmente subjetiva. Apesar de reconhecido de uma forma mais ampla essa responsabilidade, aqui ainda era um ônus de se provar a inexistência do serviço, o mau funcionamento, o retardamento do serviço. Daí porque vem o seu nome, que é a falta de serviço. E agora a gente entra no que interessa, que é a teoria do risco administrativo. O que fundamenta a teoria do risco administrativo? 1. O princípio da repartição de encargos. Perdão, é um fundamento só, tá?
É que eu vi em itálico aqui. Então, esse princípio da repartição de encargos. Veja, aqui, quando a gente fala do risco administrativo, a gente coloca a seguinte situação. O Estado, ele exerce diversas funções e basta esse exercício das funções para que ele possa ser responsabilizado. Não por outra razão, basta a prática do ato. E por que princípio da repartição dos encargos? Porque quem vai suportar a indenização é toda a sociedade. Ou seja, aquela situação da justiça social. E aqui eu faço mais uma citação que é a teoria do risco integral. Tá? Eu coloquei essas teorias dentro de 3 campos por uma questão mais de didática. A teoria do risco integral, ela é basicamente o extremo da responsabilidade civil do Estado. Por quê? Exatamente porque não existe nenhum tipo de excludente ou atenuação da indenização. Certo? Bom, trazendo aqui a responsabilidade do Estado para o direito brasileiro, o primeiro dispositivo a tratar do assunto é a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º. A redação. Opa, acho que eu estava na frente, não? Se eu estiver na frente, alguém me avisa aqui. As pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Segundo a fonte normativa, está no artigo 43 do Código Civil, que possui uma redação muito similar. A análise desses dois institutos permite a afirmação de que o direito brasileiro acolheu a teoria da responsabilidade civil objetiva, pautada no risco administrativo, com relação à responsabilidade civil do Estado. Contudo, excepcionalmente, o ordenamento prevê a responsabilidade pautada na teoria do risco integral, nos casos de acidente de trabalho, indenizações decorrentes de DPVAT, atentados terroristas em aeronaves, dano ambiental e nuclear. É o que a doutrina ali mais menciona com relação ao risco integral. Então é importante saber que, embora a teoria seja a majoritária seja o risco administrativo, você tem situações de risco integral, certo? Professor, no caso de, por exemplo, presos que morreram dentro da cadeia, se encaixaria em qual teoria? Risco administrativo. É objetivo? Sim, essencialmente objetivo. Contudo, diferente do risco integral, admite-se atenuação ou excludente. Né? Aí na situação do preso você tem aquela situação de que tem um dever da guarda do Estado, mas já vou tratar isso logo a seguir, quando eu estiver falando sobre os elementos do ato, da responsabilidade civil do Estado. E excepcionalmente também o ordenamento brasileiro acolheu a responsabilidade subjetiva no caso de omissão, que aí a gente tem, fazendo já uma análise da omissão, a omissão basicamente é um não fazer. Contudo, essa omissão pode ser uma omissão genérica ou uma omissão específica. Qual é a diferença de omissão genérica e a omissão específica? Quando eu falo de omissão genérica,
é a responsabilidade civil, onde a parte tem que demonstrar que, primeiro, seu carro estava parado na rua, o Estado se omitiu em prestar segurança pública quando alguém vai e apedreja, é uma omissão genérica, certo? Contudo, aquela rua, todo dia tem um ato delituoso. Aquele bueiro, toda vez entope e causa prejuízo para as pessoas, comerciantes, enfim, ao redor. Você já começa a ter uma situação que ela não é mais genérica, ela é uma situação específica. E aí você tem o surgimento da responsabilidade do dano indenizável, certo? Então, nessas situações de omissão, a única coisa que tem que ser provado é o elemento subjetivo, dolo ou culpa. Quer dizer, ali acontecia sempre. Então, o Estado se omitiu, certo? No caso da omissão. E até acabei me adiantando, mas os elementos para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, então, eles são 3, pautando a teoria da responsabilidade objetiva, então fazendo uma análise mais ampla. A conduta pode ser omissiva ou comissiva, é mais comum na comissiva, mas nada obsta de que uma omissão específica seja indenizável, e aí entra a situação do presidiário, né? Porque a questão que se coloca aí é o Estado tem um dever de guarda. Então é por aí. Apesar de ter uma omissão, a questão que se coloca é o dever de guarda do Estado. Segundo elemento necessário é o dano. E o terceiro é o nexo de causalidade, que vai ligar a conduta ao dano. Enfim. Ponto importante aqui, pessoal. Pessoas jurídicas de direito público e prestadoras de serviços públicos. Prestadoras de serviços públicos. Como a gente sabe, o Estado, a intervenção do Estado ela pode ser mediante prestação de serviços públicos ou pela prestação de atividades econômicas. A redação do dispositivo é muito específica, prestadores de serviços públicos. Logo, a responsabilidade objetiva alcança apenas sociedades de economia mista, empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Com relação às pessoas jurídicas que exercem atividade eminentemente econômica, a responsabilidade ela vai ser subjetiva, a não ser que seja de repente uma relação baseada no Código de Defesa do Consumidor, incidindo essa proteção legal, é possível se cogitar da responsabilidade objetiva, né? Mas eu digo isso porque vi em 2 provas, se eu não me engano, da Fundação Carlos Chagas ou da CESP, ou foram 2 da CESP, né? Essa situação das prestadoras de serviços públicos. Dúvida? Legal, então a gente já vai entrar na parte final. Que é com relação a... Bom, acho que... Não sei, vou só fazer uns pontos aqui, mas acho que vocês devem saber até mais do que eu, que... Bom, sendo responsabilidade objetiva, não se precisa comprovar dolo, culpa. É possível situações de atenuação ou exclusão da responsabilidade civil do Estado
seja em razão de ato de terceiro, seja pela conduta da outra parte, enfim, na responsabilidade pautada no risco administrativo isso é possível, na responsabilidade pautada no risco integral, não. Tá? Mas de um jeito ou de outro o Estado responde. Sim, veja, quando eu falo assim de risco integral, é que o Estado ele não tem como se... Enfim, assim, a teoria do risco integral, apesar de falar na matéria da responsabilidade civil do Estado, pode ter uma situação que o Estado esteja no outro polo. Mas também isso pode acontecer numa relação privada, entendeu? Então, uma empresa causou um dano ambiental, risco integral, entendeu? Despejou alguma coisa, enfim, contaminou, enfim, certo? Assim como um dano nuclear, também pode ser causado. Perfeito. Então, assim, não necessariamente é uma responsabilidade civil do Estado, tá? Só trouxe aqui porque, enfim, você tem situações ali que a responsabilidade ela é pautada na teoria do risco integral, tá? É muito comum se falar em objetiva, mas o risco integral é o extremo da objetiva, tá? Porque você não admite nada. Mas aí, no caso, ele buscaria mesmo do próprio direito. Por exemplo, o direito ambiental, ele é objetivo, porque a responsabilidade para você ter um direito ambiental, ele é uma responsabilidade objetiva. E aí serve para o Estado também. Sim, exatamente, esse é o ponto. Isso mesmo. Perfeito. Última situação aqui que eu queria falar é com relação à responsabilidade primária e subsidiária. A responsabilidade primária vai cair sobre o agente causador do dano, certo? Ao passo que a subsidiária ela vai acontecer quando o agente primário não tiver condição de reparar o dano. Isso é muito... A gente consegue ver um exemplo da administração pública direta e indireta. Se a administração pública indireta não tiver como reparar o dano, vai cair na direta. Mas eu posso fazer uma pergunta desse caso? Oi? Poderia, é que assim, uma vez um caso em que eles responsabilizaram um funcionário, por exemplo, quem estava dirigindo a viatura, né, no carro policial, ao invés do Estado. Essa era a defesa do Estado, que o responsável pela indenização era a pessoa, no caso, o agente, ao invés do Estado. Isso estaria dentro disso ou não? Não. Não. Aí estaria mais na situação do direito de regresso. Tá? Porque aqui, ó, quando a gente pega... Só que aí no direito de regresso eu entraria, por exemplo, com uma ação contra o Estado me indenizaria e depois ele me aí o Estado vai atrás. Veja, porque... Nesse caso específico, a ação foi envolvida direta contra o... Não, o próprio Estado, ele para se livrar da culpa, da contestação, tipo, ele culpava o agente legitimidade. dele. Para compensar. Então, é porque aí vão ter duas relações diversas. Primeiro, ó, vamos pegar de novo o texto constitucional, ele coloca uma responsabilidade objetiva, certo? Agora, quando ele fala causar, assegurado direito de regresso, ele coloca como condicionante a comprovação do dolo ou culpa. Tá? Então seria uma situação que o Estado quer se eximir. Fala, não, ele causou dano. Você fala, meu amigo, pouco importa, ele é um agente seu, certo? A relação minha com você foi o seguinte, você me causou dano. Se um órgão público seu causou um dano, o dano é atribuível a você, porque o órgão público não tem vontade, é a pessoa jurídica. Por outro lado, se você quer o seu direito de regresso, então você entre com a sua medida adequada, comprove o dolo, culpa e pronto. Mas assim, são relações jurídicas diversas. Né? O que você tem é aquela discussão se você pode entrar direto contra a pessoa física, em vez de entrar contra o Estado, por uma questão de repente é um funcionário que tem um patrimônio bom e você quer porque você não quer receber precatório. Sim. Né? E outra questão é essa do direito de regresso que o Estado pode fazer para parar a sua ação, para enfim, demorar mais para julgar. Tá? Bom, Por ambos no polo passivo,
tratar isso bem no daqui a pouco, pode ser? Bom, responsabilidade civil do Estado por atos do Legislativo e do Judiciário. Vamos lembrar aqui que eu falei que órgão público não tem personalidade jurídica, certo? Portanto, atos atribuíveis ao Legislativo e ao Judiciário são de responsabilidade da Fazenda Pública. Perfeito? Beleza. Com relação ao Legislativo, a regra é que não exista responsabilidade civil. Por quê? O Legislativo, como atividade típica, produz atos dotados de generalidade e abstração, ou seja, atingem a todo mundo. Por outro lado, é muito comum você ter dois tipos de exceções: leis inconstitucionais, declaradas inconstitucionais, e uma segunda situação que são as leis de efeitos concretos. Porque as leis de efeitos concretos, elas aparentam ser leis, mas elas têm um âmbito de incidência muito, muito restrito. Portanto, carecem desses efeitos gerais e abstratos. Eles estão mais pessoais. E até mesmo podem ser impugnados por mandado de segurança. Uma situação terceira aí que se coloca é com relação à responsabilidade civil do Estado por atos do Judiciário. E, novamente, como regra, o Estado, no exercício das suas atribuições típicas, não comete atos indenizáveis. As exceções aqui, elas vão ficar por conta de artigo 143 do CPC, onde o juiz responderá no exercício de suas funções quando proceder com dolo ou fraude, recusar, omitir, retardar sem justo motivo providência que lhe deva de ofício ou a requerimento da parte, e a mais clara, que é: o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, assim, como regra geral, para decorar isso, no exercício das atribuições típicas, o Estado não responde, exceto nessas situações. Uma discussão que se tem ali com relação à responsabilidade ainda do Poder Legislativo é com relação à omissão constitucional. Mas, como regra, entende-se que a omissão não gera dever de indenizar. Enfim, é só importante colocar aqui. Como regra, não há esse dever de indenizar. Reparação do dano. A reparação do dano, ela é mais comum na via judicial, mas ela também pode ser feita na via administrativa, tá? Eu trouxe como exemplo aqui, não sei se vocês conhecem, mas a lei do processo administrativo aqui de São Paulo tem uma previsão expressa sobre a indenização na via administrativa. Prazo prescricional a gente já tratou. Agora sim, com relação ao direito de regresso, o Estado tem, mas ele tem que comprovar que o agente agiu com dolo ou culpa, certo? E com relação à denunciação à lide, que foi a questão que foi levantada agora, ela é muito controversa, e eu posso falar que a doutrina majoritária rejeita essa denunciação, exatamente por essa situação de serem duas relações jurídicas diversas
E, enfim, se você for considerar que o Estado vai chamar todo servidor causador do dano, você vai ter um grande problema, que você vai acabar com a responsabilidade objetiva. O grande benefício da responsabilidade objetiva é você não ter que fazer prova do dolo culpa, a passo que na subjetiva você tem que fazer. Certo? Então, como regra geral, assim, o ponto é muito controverso. Você tem decisões que permitem, outras que não. Então, assim, eu dei uma olhada em vários julgados, então, assim, o que eu posso te falar é que é um ponto controverso. Então, vale, acho que assim, a doutrina, a jurisprudência majoritária rejeita, mas assim como rejeita hoje e amanhã, tá? Então vale a pena colocar esse ponto. E um último aqui é que, como as ações de ressarcimento, as ações de ressarcimento erário, como eu já disse, elas são imprescritíveis. Certo? Então, a grosso modo, imagino que esse foi um tiro rápido aí para matar esses 3 assuntos que estavam pendentes. Pessoal, agradeço aí a paciência e, como eu disse, eu tô à disposição no meu e-mail aqui para qualquer dúvida, tá? Vocês tenham, possam ter, ou de repente numa outra questão aí de direito administrativo, de repente se precisar, não sabe para quem ligar. Quando eu prestei minha OAB, eu saí da prova, eu falei, putz, errei isso, não sei o que, mandei e-mail pro professor que era de direito de família, perguntei um negócio de processo, e a situação que ele me fez foi só colocar, falar, só vai perder uns pontos, mas você não vai zerar. Então, eu acho que isso é importante, né? Porque se eu estou me dispondo a ajudar vocês também, continua aqui. A garantia, ela é estendida, tá? Então, podem mandar e-mail, só, pelo amor de Deus, me manda corrente. Tá? Enfim, é isso, tá? Espero aí, que nem eu disse no início da aula, vocês quiserem mandar pergunta, beleza. Se puderem também me mandar ali um feedback de como é que foi, se depois, putz, a aula foi legal, a aula foi ruim, cara, você é um lixo. Bom, enfim, fica à vontade, né? Acontece, pô. Quem tá na chuva é pra se molhar, pô. Então, ainda que a turma é pequena, a coisa rola bem, então vai indo mas quando a turma é um pouco maior, acho que o foco começa a dar uma decaída, então a dinâmica tem que ser outra. Que nem eu disse, eu fiquei um pouco sentado aqui porque acabei chutando uma porta sem querer, então... Mas enfim, gente, eu torço aí para que todo mundo consiga sucesso. Bom, eu tenho crenças, então eu desejo a Deus que tudo de bom aconteça para vocês, tá? E, lógico, respeitando aí quem é ateísta, enfim, mas enfim, então se você é ateísta, eu te desejo muita sorte, e do contrário aí, pode contar comigo no que for preciso, tá bom? Agradeço de novo todo mundo, fiquem com Deus, uma boa noite.